Eu queria comentar aqui, sobre esse primeiro, falar sobre esse fenômeno do que eu chamo de perseguição à população negra, que pode ser traduzida como extermínio, como genocídio. Eu vou voltar a esse tema. E enfocar que ele se apresenta de várias formas, né, na vida social, mas com mais ênfase no seu aspecto violento, de violência física, em 3 espaços. Primeiro, na violência em geral. Brasil, como já foi dito, um país com mais de 60 mil homicídios anuais, vinha numa rota crescente até o ano de 2017, 2018 parece, né, que no finalzinho, início de 2019, está tendo uma pequena redução nesse índice de mortes violentas, que aqui a gente está falando de homicídios, lesões corporais seguidas de morte, né, e latrocínios e mortes cometidas por forças policiais, por forças de segurança pública, mais de 60 mil mortes anuais. 71% tem como vítima a população negra, né, aqui no critério IBGE, pretos mais pardos, para uma prevalência populacional de 51%. Então, aqui a gente, além de ter um elevadíssimo nível de homicídios, entre os 4 mais altos do mundo, em taxa por 100 mil habitantes, já ser o país que mais mata no mundo, em termos em números absolutos, com uma violência que em 5 anos supera o número de mortos também em 5 anos na guerra da Síria ou de qualquer outro conflito mundial. Então é o país que mais mata no mundo e parece que tudo bem. Tudo bem porque a gente sabe que quem morre não é aquele público que pudesse provocar uma comoção social. Porque é aquela ordem, né, acho que é o professor Oscar Vilhena que comentava, que tem a categoria dos matáveis. Né? Então, é aquele público da categoria historicamente brasileira dos matáveis. Desde Brasil colônia, povos indígenas, depois, né, população afro, né, e depois os afrodescendentes, trazidos como mão de obra escrava, e a gente continua com esse padrão. Um jovem negro de 21 anos tem 2,5 chances a mais de ser morto do que um jovem branco. 21 anos é a idade de maior incidência, de maior letalidade, né, ou seja, porque mostra exatamente que o foco, que o grande alvo é a juventude, e nesse caso a juventude negra. A esse dado se soma a violência estatal em particular. Violência estatal que mata mais de 9 pessoas por dia. Se a gente for para o Rio de Janeiro, agora nos 3 primeiros meses desse ano, esse número bateu todos os recordes, está bem acima desse índice, mas em média, para 2017, nós estamos falando de mais de 9 mortes por dia cometidos pelas forças de segurança do Estado. Claro, e aqui é interessante porque as estatísticas não são muito boas, mas só para dar uma ideia de perceber como é seletiva também essa violência estatal. Por exemplo, em São Paulo foi feita uma pesquisa pela prefeitura, numa outra gestão, né, acho que com a professora Jaqueline Signoretto, que revelava que, das mortes cometidas pelas forças de segurança no município de São Paulo, 64% atingiam a população negra. Destacando que em São Paulo a prevalência da população negra é de 37%, é abaixo da média nacional. Então a gente tem aqui um dado objetivo que demonstra, né, mais uma vez, essa seletividade da violência. Isso se combina ainda com o encarceramento em massa, que também já foi mencionado. Encarceramento em massa, que alcança já uma população de mais de 700 mil pessoas encarceradas, e que, diferentemente do imaginário popular ou do imaginário transmitido pelos meios de comunicação que representam o pensamento elitista dominante, apenas 38% são presos por crimes realmente graves. 38% dessa população estão presos por roubo, latrocínio ou homicídio. Todo o restante dessa população é por crimes de muito menor gravidade, porque isso está conectado com aquela falência
ou aquela falta de interesse ou capacidade do sistema de justiça de perseguir os autores de crimes violentos. Curiosamente, 30% são presos por tráfico de drogas. E eu vou voltar a esse tema, porque eu acho que ele é extremamente importante. Quando nós olhamos o perfil dessa população encarcerada, nós identificamos 67% de negros, por uma prevalência de 51% na população. 56% são jovens. 68% não completou o ensino fundamental. Nós estamos falando de pobres, muito pobres. Nós estamos falando exatamente do perfil da população jovem, masculina, negra e quase sempre pobre. Ou seja no fenômeno das mortes provocadas não pelo Estado, que são mortes em muito, 60% aproximadamente, relacionadas à criminalidade e muito à disputa de territórios dentro, né, do espaço de uma determinada criminalidade, seja nas mortes praticadas diretamente pelo Estado, ou seja, num outro mecanismo que não é a morte, mas é a quase morte, que é do encarceramento no sistema penitenciário brasileiro, feito para pobres, com uma capacidade esgotada, com nível de capacidade de prevenção específica muito baixo, nós percebemos um fenômeno de perseguição social, de perseguição sistemática contra uma determinada parcela, ou melhor, contra uma população civil no Estado brasileiro, no território brasileiro, na sociedade brasileira. Perseguição que se conecta diretamente com a estrutura social brasileira. Eu acho que a gente não pode perder nunca de vista a dimensão sociológica. O direito é incapaz de dar resposta. Na verdade, o direito ele é feito muito mais para garantir a permanência da estrutura social. Essa mesa aqui é feita de alguns insubordinados, né, que tentam usar o direito no vetor oposto daquele para que ele foi criado, né? Mas perceber que é da gênese, é da estrutura social brasileira, essa intolerância com uma determinada população que só foi admitida ou que foi introduzida ou aceita como fazendo parte da sociedade, se for para prestar os serviços de baixo valor que a elite precisa para atender os seus interesses. E quanto mais esses serviços passarem a ser desnecessários e o desemprego campear, proporcionalmente mais violenta será a repressão. E é necessário uma justificativa para você dar uma fachada, uma roupagem de legitimidade nessa perseguição. Ela poderia ser o direito de propriedade no tempo da escravidão, né? Ela poderia ser a proteção do trabalho no tempo da repressão aos movimentos de trabalhadores, do movimento anarquista. E desde, como já mencionado aqui, desde os anos 80, se criou uma justificativa que me parece muito perfeita, que é o modelo da guerra às drogas. As guerras às drogas permitem dar a justificativa tranquila para que haja a militarização da segurança pública e a repressão na periferia da população. E, ao mesmo tempo, você criou um mecanismo econômico que permite que se gerem organizações criminosas que se autodestroem continuamente num motorzinho de matança da população pobre, da população negra. Aquela população que não tem nenhuma expectativa de vida social, fora daquela engrenagem da própria criminalidade, que muito interessantemente é tolerada, quiçá estimulada pelo Estado, porque é um mecanismo de autodestruição
funcionando dentro da periferia pobre e negra do país. E eu faço a contenção via Estado, que passa a ser autorizado também a matar em nome dessa guerra, com um subproduto extremamente conveniente para as elites, que é impedir a organização. Como é que você vai conseguir fazer organização para discutir a pauta social, a pauta econômica, se você está num território em confronto, em um território militarizado pelo Estado? Qualquer tentativa de organização, esses são os relatos que nos chegam, eu não tenho essa vivência, eu não vivo na periferia, mas os relatos que nos chegam é que a repressão serve para impedir qualquer possibilidade de organização e de questionamento à ordem social, que na verdade é quem gera esse modelo repressivo, esse modelo de extermínio, esse modelo de genocídio da população negra. Então, longe de ficarmos olhando apenas, isso é indispensável, mas apenas para os problemas dos mecanismos do funcionamento do sistema de justiça que é elitista, sistema de justiça que representa a sociedade brasileira. Vejam de onde vêm os membros do Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Magistratura Federal, Magistratura Estadual. Olhem para o perfil, não queiram milagres. Vocês não vão ter instituições revolucionárias. Vocês não vão ter instituições que estão na rua brigando pelos direitos da periferia. Não vieram de lá. Eu não vim de lá. Meus pares tampouco. Então é muito importante que a organização social seja capaz de conversar, pressionar, mobilizar, cobrar desses atores. O problema da violência contra a população negra é muito mais do que um problema de polícia. É um problema do sistema de justiça, é um problema do Estado. Porque é o Ministério Público que não investiga ou que não cobra, que não controla a polícia por não investigar 60 mil homicídios por ano. É o Judiciário que rejeita o arquivamento promovido pelo Ministério Público nesses crimes, ou nos crimes praticados com violência estatal. É o Judiciário que absolve. Então, enquanto não soubermos articular contra todos os atores envolvidos nesse sistema, nós estamos fadados ao insucesso. Juridicamente, também a coisa não é fácil. Por exemplo, a definição jurídica de genocídio, ela é muito difícil de manejar. Ela é muito infeliz, não por acaso, mas ela é muito difícil. São pouquíssimos casos que nós conseguiríamos juridicamente manejar isso. Eu sou mais favorável e defendo e entendo que o fenômeno brasileiro se aproxima muito, do ponto de vista jurídico. Sociologicamente é um genocídio, mas juridicamente do fenômeno do chamado crimes contra a humanidade, que é o crime, são crimes internacionais que pressupõem justamente essa figura de uma perseguição sistemática ou generalizada a uma população civil, que é uma perseguição praticada pelo Estado contra a sua própria população, ou tolerada, ou que o Estado que tolera que outras forças pratiquem esse extermínio, essa perseguição. Era muito interessante como os tempos atuais, às vezes, estão até facilitando a nossa vida um pouquinho, porque a jurisprudência internacional exige a figura de uma política pública para se promover essa perseguição. E até o ano passado, basicamente, eu diria que era um elemento de prova muito complexo para nós, porque essa política é uma política omissiva, era uma política dissimulada de fingir, olha, eu não consigo dar conta do extermínio, mas enquanto isso ele vai aumentando, uma responsabilidade por omissão. E agora nós temos até um facilitador, Marcelo, porque nós temos a política ostensiva, declarada, inclusive com projeto de lei para aprovar. Então, do ponto de vista da nossa capacidade de articular juridicamente a figura do crime contra a humanidade contra mais de um governador que defende o direito da morte preventiva de suspeitos, ou contra um governo federal que defenda o direito da execução sumária de suspeitos, nós temos agora o caminho de uma política pública sendo instituída. Enfim, eu quero dizer para vocês, eu quero concluir, dizendo que eu não confio na capacidade dessas instituições públicas nessa mesa darem as respostas que vocês precisam,
ou que a sociedade brasileira precisa, que a periferia precisa, que a população negra não precisa. Mas eu acredito na capacidade da mobilização social reverter esse processo da minha própria falta de confiança. Eu não acredito em tutores, eu não acredito em instituições estatais que sejam tutores de direitos sociais. Eu não acredito, a história do Brasil foi feita desse modo. Não, vamos criar uma nova instituição pública que vai cuidar dos interesses da população. Isso é bobagem. É importante, mas é bobagem, porque ela vai seguir sendo uma instituição da elite, que não vai ter a capacidade de produzir. Só a organização social, a organização popular, a rede, a organização da população negra é capaz de mudar esse quadro. Muito obrigado.